sentido da vida é acumular coisas ou experimentar coisas? Não é um vídeo contra o dinheiro ou a prosperidade. É uma pergunta que pode até, na verdade, ajudar algumas pessoas. Mas essas coisas que acumulamos, elas servem pra quê? Pra gente conseguir experimentar melhor a vida? Ou tem uma razão diferente e mais importante do que isso no possuir? Eu posso dizer que mesmo nessa breve visita que eu fiz a Coroa do Lima no final de tarde com os meus amigos aqui em Itaparica, eu estava experimentando algo riquíssimo que talvez nem todo mundo que tem casa aqui na ilha costuma experimentar. Tô aqui velejando contra o vento, tudo pra cima, mas no modo tranquilinho, com a vela meio quase planejando aqui. Assim a mestra, né? Não, Janô? Estamos viajando no canal de Itaparica, um canal com águas claras, relativamente largo, com vento constante e quase nenhuma onda. Pelo menos não tem onda com vento nordeste, com o sul deve balançar um pouco mais. É um lugar que, apesar de estar a uns 27 quilômetros em linha reta de Salvador, é de acesso difícil, não tem estrada e tem pouca estrutura. Quem acessa, ou tem muito dinheiro, ou tem um estilo de vida diferente da maioria. Optou por viver de uma forma diferente. Há vários pescadores ou pessoas com outros tipos de barcos passando por aqui. Mas conheço dois modos de realmente aproveitar esse lugar do jeito que eu gosto. Morando uns dias, dormindo, ficando íntimo do local. Quem tem uma casa, ou quem tem um veleiro, como eu faço. Que canção? Isso aqui é o Preventer, para evitar o jibe. Ele tava caçado, vamos ver se muda o shape da vela um pouco. Acho que não. Eu precisava dessa velejada. A Marisca, nossa gata, se recuperou bem desde o último acidente. Se não fosse pela barriga pelada, nem dava para notar que aconteceu algo com ela. Ainda bem. Baita lugar pra ancorar, hein? Ilha do Cal, aqui, muito bacana. É uma ilha que tem um dono, acho que tem... Ali tem pier e tal, né? Isso que é super tranquilo, super seguro aqui. E aí agora eu vou pegar o bote pra conhecer outras duas vilinhas aqui, cara. Vai ser bacana, tô empolgado. Tem uma que vai ser mais difícil, porque parece que tá meio difícil o acesso na maré baixa, não tem um pier, assim, muito fácil. E outra eu tô vendo um pier gigante bem bacana lá pra deixar o bote. Tem 3 vilas, na verdade. Acho que 2 são a mesma, mas tem 3 pontos, assim, pra parar com... Muita gente catando também, acho que marisco, sei lá, algum molusco aí. Sinal tem que o pessoal na maré baixa sempre tá ali pegando... O mar é muito cheio de comida, né? É muito cheio de comida, cara. Cheio de riquezas. Pena que eu não como peixe. Nem moluscos e afins. Vamos lá. O que vale mais a pena? Comprar uma casa fixa em um lugar que você gosta? Ou um veleiro que te leva a 100 lugares como esse? Não é uma comparação fácil e nem mesmo muito direta. Para começar, a quantidade de pessoas que poderiam ter uma ilha paradisíaca é mínima. Estatisticamente irrelevante. Mesmo que o Brasil fosse um país com uma população muito mais rica, imediatamente essas ilhas seriam bem mais caras, porque são poucas. No caso de uma ilha paradisíaca, então, nem é uma escolha. Mas vamos falar de uma casa na praia, que não dá o mesmo acesso que um veleiro dá, talvez mais conforto. Você poderia escolher ter uma casa no mesmo valor de um veleiro em um lugar qualquer, que custa uns 350 mil, como custa o meu veleiro. Há vantagens óbvias, mais espaço, mais facilidade de água, energia, mas desvantagens óbvias também. Não são coisas 100% comparáveis, mas para muitos como eu, foi uma escolha. Uma bifurcação entre esses dois caminhos. Essa ideia não é nada nova e não é nenhuma crítica à propriedade privada, como eu já falei antes. Na verdade, em muitos aspectos, depende até mais da garantia da propriedade privada para esse modelo funcionar. Já gostei do clima da vila. Tem um pier bem bonito, cara. Um pier muito bem feito. E vamos dar uma olhada aí, tipo, já parece... Tipo, típica vila pequena, bacana, calminha, mas que tem uma conexão em terra, tem carro e tal. Eu espero que tenha um lugar para deixar o lixo, eu trouxe ele. Vamos ver, senão eu levo comigo, mas acho que deve ter um lugar de coleta apropriado aí, vamos ver. Tem casas bonitinhas, bem legal aqui. Cheguei no Mutá, vamos conhecer essa vila aqui que eu acho que é a maior, juntando essa e aquela outra parte lá que não sei se vai dar para chegar de bote, é a maior das redondezas, do raio de 1 quilômetro, 2.
E tem um catamarã ali, cara. Que legal, será que o pessoal tá aí? Ou de alguém que mora aí? Ó, vendo que a galera caminha de boa nessa areia aí, ó, já me dá alguma ideia de como deve ser a areia lá do outro lado, lá pra mim, ó. Acho que dá pra chegar lá tranquilo, de boa. Vou perguntar. E tem um restaurante aí, ó. Foi aí que eu vi um dos nomes de barcos mais inusitados dessas minhas explorações. Vou deixar aí pra vocês julgarem. O nome é válido ou passa do ponto? O problema que eu acho é anunciar no rádio quando você tá chegando. Atenção, atenção, barco filha da puta chegando. Enfim. Gostei dessa placa. Se é respeitada, aí não sei. No tempo que eu tive aqui foi. Deve ser um lugar maravilhoso para passar um tempo. Mas se você comprar uma casa e tudo mudar daqui a uns anos, e aí? Bem bonitinha a vila. Eu achava que era mais tradicional, ainda mais assim, pescador. Não que não existam pescadores aqui, deve ter sim. Mas tem ali uma frente que dá para notar que tem algum turismo, né? Assim, importante. E sei lá, se ficasse mais uns dias aí eu ia vir almoçar aqui. Tem uma igrejinha ali, cara. Vamos ver qual é que é a da igrejinha. Será que tem algum tipo mercado, alguma coisa assim? Ia ser legal comprar pão fresco. Se tivesse pão aqui, não sei, né? Tem que ter um mercado e padaria ainda. Tentando espreitar cada esquina. Por que eu não uso o Google Maps? Mas aí, cadê a diversão, cara? Aí eu não vou passar por vários lugares aqui interessantes. Por exemplo, se não entrasse nessa rua aqui, que agora eu tô vendo que não tem saída, como eu não olharia e não conheceria essas esculturas maravilhosas aqui, cara? Olha lá. Pousadinha no esquema, bonitinha. Cara, vim pra sombra porque não é 9 horas e o sol já tá. O sol tá fogo já. Passei protetor solar, mas tá bacana. Tem umas casas bem bonitinhas aqui, cara. Olha só que delícia essa aqui, ó. Outra ali também, mas gostei desse jardinzinho. Tem algo de levemente angustiante, mas tem também o fato de nada passar batido. Cada caminhada tem algo único. Cada dia da sua vida é como um episódio novo de uma série. Eu vi muita gente cuidando da estrutura urbana aqui, cara. Vários lugares limpando e arrumando. Então, parece uma vilinha que cresceu de um jeito gostoso, assim, né? Tipo, não cresceu muito, é pequenininha, mas tem um clima bacana. Deixa eu ver no mercado o que tem pra gente ali. Tem algo até de surreal em alguns momentos. Dá a impressão de você ser um personagem que atravessa várias séries diferentes, que não tem lá muito a ver uma com a outra. Na pré-história, caçadores-coletores usavam o território de forma sazonal, conforme o uso. Em Roma, muitos usavam a terra, mas não tinham a posse absoluta dela, e sim direitos e deveres. Na Idade Média, o senhor feudal regulava o uso do moinho, da lenha e de outras coisas dentro da terra. Uma espécie de pay-per-use obrigatório, chamado de banalidades. Depois surgiram bibliotecas que você se inscrevia e tinha acesso a todos os livros por um valor mensal. Os clubes também. Tudo mais ou menos no Renascimento. Na Era Moderna apareceram arrendamentos, leasing, locações e assinaturas. O digital fez o custo da distribuição despencar. Sensores passaram a medir em tempo real e apareceram os modelos por hora, por quilômetro, por catálogo, por mês. Ficou muito mais fácil aferir o uso e botar um custo nisso. Eu mesmo, para editar o Hashtag não tenho mais a licença de um software que é meu, mas pago por mês para ter acesso a ele. Há vantagens, porque há mais updates, eu não preciso ter um investimento inicial, posso trocar de software a hora que eu quiser, mas também fico meio preso a esse sistema. Tem o lado bom e o lado ruim. São mudanças que não são irreversíveis. Pode ser até que daqui a uns 10 anos a tendência reverta, mas mesmo que isso venha a ser a principal forma de usarmos coisas no futuro, não vai ser de uma vez. Assim como os feudos não sumiram quando surgiram mercados sofisticados, como o mercado futuro de tulipas da Holanda. Na verdade, existiram sistemas feudais na Rússia até 1861 e no Japão até 10 anos depois. Eu já passei por muitas tempestades na vida, acho que como todo mundo. Algumas delas emocionais, outras financeiras e algumas no mar. Em todas elas é muito importante saber onde você está, onde você quer chegar
e que perigos existem pela frente. Ou seja, é preciso navegar, mesmo que metaforicamente. Hoje no mar eu me considero bem preparado para isso. Há anos navego na costa do Brasil, Uruguai, e nunca precisei ser resgatado, nunca tive um problema grave. Mas as tempestades existiram. Só que eu soube evitar elas, e quando isso não era possível, tinha na manga os planos A, B e C para chegar onde eu precisava. É um conhecimento que faltou muitas vezes na minha vida financeira. Eu fiz muitas bobagens que hoje eu vejo que poderia ter evitado. E pior que não foi nada gastando em luxo ou algo assim, antes fosse, porque aí eu tinha aproveitado, pelo menos. Foi em decisões erradas de investimentos, muitas delas oferecidas pelo gerente do banco que eu confiava. Eu aprendi muito em um curso, o da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina como se organizar, a como ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas do curso, eles te devolvem todo o seu dinheiro, se você fez o curso e não aprendeu. Então eu acho que não tem muito como sair perdendo dessa, né? E para fazer, é só escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link que tá lá na descrição. A UVP foi eleita no ano passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Nada mal pra primeira vilinha, né? Bem bacana. Quero ver do outro lado como é que é. Junto com a liberdade, tem um sentimento meio gato vira-lata nessa vida, eu não vou negar. Mas a liberdade não tem sempre uns 10% disso, pelo menos? Eu acho. E aí, rapaz? Tudo bem? Tem alguém bem parecido com você lá em casa. Tô com medo. Não tem saída lá, vou voltar. Será que a vida focada em experiências tem menos ou mais liberdades? Outro gatinho, meu. Que bonitinho. Então, tem uma amiga sua lá em casa. Ganha-se algumas liberdades, perde-se outras. Em um primeiro momento, possuir bens parece te dar liberdade. Mas às vezes, eles podem possuir você. Conheço muita gente que gostaria de mudar de vida, até morar em um barco, mas o dinheiro está preso em um imóvel que não consegue vender. Só para dar um exemplo. Ou tem que cuidar de um monte de coisas, não pode deixar ali tudo sozinho. Ó, não é só aquela canoa que tem vela não, cara. Tem outras canoas aqui que também velejam. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui tem aqueles furos, aquele ali e aquele mais pra frente, ó, que são pra colocar também o mastro. Você vê que embaixo ali, ó, tem o furo embaixo também, né, o que segura o mastro no lugar. Galera daqui veleja, meu, galera daqui veleja. Então, cara, vamos pra Vila do Cação. Descobri que é esse o nome da terceira vila, são 3 mesmo. Vambora. Vai ser a favor do vento, aqui na volta vai ser contra vento, contra corrente, vou me molhar um pouco, mas... Cara, tudo pelo canal, tudo pelo conteúdo pra vocês, não é isso? Vambora. Não vai ser tão assim, eu tô enchendo o saco. Esse termo, a ideia da era da posse versus a era do acesso, foi introduzida por Jeremy Rifkin e também Pynan Gilmore. Muita gente não compra mais carros, aluga. Você não compra mais DVDs, assina um pacote de streaming. Saiu de moda um pouco o acúmulo de patrimônio e fica mais importante a sua liquidez. O status migrou um pouco de o que você tem para o que você vive. Mesmo que seja na versão fast food disso, só em um post de Instagram, infelizmente. E o que tem isso a ver com veleiros? Muito. Eu e outros amigos que moramos a bordo, temos o nosso lar, temos a nossa propriedade, que é o nosso barco, mas não o terreno, a área que a gente fica. Ela é de uso comum. Quando alguém não vai usar mais aquele espaço, né, o da ancoragem, por exemplo, eu tô aqui em Taparica e daqui a pouco eu vou sair. Eu não preciso mais usar dele. Então a gente sai e deixa para outro, com praticamente nenhuma pegada. É uma analogia que serve para muitas coisas na vida. E como tudo, tem aspectos que alguns achariam positivo e outros negativos. Eu citaria como um lado bom o fato de poder experimentar mais, de poder arriscar mais a cada decisão. Se eu ancorar por acaso em um lugar que eu não gosto, é só levantar a âncora e ir para outro. Por outro lado, se eu compro uma casa, eu tô muito mais amarrado a ela. Talvez a principal vantagem dessa nova era é essa, a liquidez.
Uma liquidez não só de dinheiro, mas de outros investimentos na vida como tempo, energia, deslocamento. O lado ruim é que, de certa forma, você realmente fica mais amarrado a quem tem a real posse de algo. Seja o dono do terreno, do software, do carro alugado, de qualquer outro serviço ou bem que você use. Isso tem um lado bom, porque também é um saco ter que administrar essas coisas. Dá trabalho, custa dinheiro, e por isso mesmo é justo que cobrem. Por outro lado, se o outro lado não quiser, você não tem acesso. Alguns chamam o possível lado sombrio desse sistema de tecnofeudalismo, que já era citada por Kedrick Duran e foi expandido por Yanis Varoufakis, onde as Big Techs são, no meio digital, os novos senhores feudais, que regulam para você a madeira, o moinho. Um lugar onde o capitalismo meio que se apaga, porque já não há mais concorrência, mas feudos digitais, onde de fato você não tem muita escolha, já que nas redes sociais acaba reinando o winner takes all, ou seja, o vencedor ganha tudo. As plataformas cobram pedágio de empresas pelo acesso e prendem pelo efeito de rede. É muito difícil vender hoje sem certos grandes players do varejo, que às vezes cobram 30% de comissão. Adam Smith já alertava para tendências monopolistas. Hoje, competir com um gigante de rede é quase impossível. Se você não paga o pedágio, fica fora da praça. Você concorda com essa crítica? Se discorda, como? Coloca aí nos comentários. E eu não sou nem especialista e nem dono da verdade. Eu tô compartilhando algo que eu vivo, que eu leio em textos que me fazem pensar sobre como eu vivo. Então é mais legal ainda se sugerir um pensamento em conjunto com todos que assistem aqui o canal. Já aproveita para deixar um like ou hype se estiver disponível, inscreva-se e, se você assiste vários episódios, gosta do que a gente faz, deixa qualquer quantia pra gente lá no Apoia-se, ajuda muito, muito mesmo. Aliás, tem 350 chaveiros do Hashtag Sal gratuitos pros apoiadores lá. Quem entrar, vai no mural, tem um link pra você conseguir isso de graça, até frete grátis. E pronto, a minha história como tá, talvez tenha sido essa, mas quem sabe? Ao mesmo tempo que é uma pena, fica aquele gostinho de amor platônico que não teve a chance de dar errado. Cada lugar que eu passo tem um pouco disso. Não tem 1 centímetro quadrado de nenhum lugar onde eu fui. Passo sempre como gato vira-lata. Eu gosto. Talvez até seja um mesmo. E tô aqui na Vila de Cações, que é outra vila tradicional aqui de pescadores. Eu não achei muitos trabalhos acadêmicos, não achei muitas reportagens interessantes para ter fontes, né, para falar sobre a história das vilas. Mas elas estão aqui desde o século 17, isso eu sei, que pelo menos tem registros. E teve uma batalha importante na Guerra da Independência aqui, antes da batalha lá de Itaparica, uma batalha naval. Coisa séria. E aqui tem mais pescadores do que eu vejo aqui no Mutá, parece, pelo menos na praia. Coisa linda. E olha o que tem lá, cara. Os guarás. Será que consigo chegar perto? Nossa, a Ana Lívia ia adorar ver isso. Ó, as canoas tradicionais, todas têm como botar vela também, ó. Aqui, ó, esses furos. E aqui as armadilhas para caranguejo. Ó, lá estão os guarás, cara. Ah, coisa linda, meu. Como são bonitos. Como são lindos. Ah, um vermelho intenso. Pô, que show, hein, cara. Só isso já valeu a pena ter vindo aqui. Tem a galera que eu gravei mais de longe ali, que tá, acho que catando marisco, pescando. A maré ainda vai descer um pouquinho, eu acho que o bote tá seguro ali. Qualquer coisa o vento tá trazendo pra cá também ele, então bacana. Tem uma galera que parece ser turista aqui e várias construções aí. Ah, que canoinha linda, hein? Essa tem uma cara bastante tradicional, bastante. E tem muitas armadilhas de peixe, né? Tipo essas aqui, ó. Aquela ali. Lá perto da galera também que tá catando ali. Eu moro em vários lugares, inúmeros, de Montevidéu a Salvador, dezenas deles. Mais de 100 se você contar cada ancoragem e não por cidades. Eu ancorei na frente de ilhas paradisíacas que pouquíssimas pessoas vão visitar, já que elas têm um dono só. E eu tinha a mesma vista que ele tinha, me banhei na mesma água. Não voltei pra casa com o mesmo luxo, é verdade, mas a essa altura da vida você já sabe que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida, ou escolhas mesmo. E não há ilhas paradisíacas particulares para todos. Mas mesmo assim,
Eu consegui conviver pelo menos alguns dias em algumas. Poderia ter ficado mais, na verdade. Tem amigos que têm bens, uma casa linda, por exemplo, mas que gostariam de vendê-la para poder viajar mais. Ele sentiu que experimentariam melhor a vida dessa forma. Eu já ouvi relatos de pessoas que eram realmente muito ricas, tinham inúmeras coisas, inclusive uma coleção de carros. Mas em algum momento sentiu que aquelas coisas meio que ditavam boa parte da agenda dele. Tomavam muito tempo e energia. Mesmo tendo empregados para cuidar, porque eles ligavam toda hora para ele e ele quase não usava essas coisas. E o tempo é mais ou menos o mesmo para quem tem dinheiro ou não. Ter alguma coisa é obviamente importante, mas em que momento as coisas que você tem, na verdade, começam a ter você? Situação em que você vive em torno delas, elas ditam como funciona o seu tempo. Não elas em torno do seu desejo. Ou se você não tem muito, que é o meu caso, vale a pena apostar que só depois de você ter algo em algum nível, aí sim vai aproveitar a vida. E se demorar muito, ou se nem chegar esse dia, valeu a pena o esforço? Esse vídeo não é contra o dinheiro, não é contra ter coisas. Na verdade, ter menos coisas em alguns casos pode até te garantir uma vida com mais dinheiro e não ao contrário. É sobre escolher ter uma vida que parece com um barco ágil, com capacidade de manobra, ou um transatlântico pesado, com calado enorme, com muito luxo, mas que não consegue ir a qualquer lugar. Será que estamos migrando da era da posse para a era do acesso? Não é só para quem mora em barco, é uma coisa percebida por uma boa parte da população. Eu não vou negar que eu tenho uma certa simpatia por essa ideia e esse futuro, já que significaria, sob um certo ponto de vista bem restrito, que eu sou rico, que entrei na estrada certa. Mas olhando pela razão, não sei se ele é melhor ou pior. Só sei que não é o mesmo mundo dos meus pais ou avós. Tenho a sensação que se eu fizesse o mesmo que eles, eu não teria o mesmo resultado. As próximas gerações, então, provavelmente terão uma experiência ainda mais distante. O gosto que fica na boca é que, pela lei da escassez, experiências como essa aqui de hoje são cada vez mais raras e valiosas. E o condomínio que vai murar tudo isso aqui e padronizar com aquela cara de pretenso luxo, pretenso desenvolvimento, vai diluir ainda mais o seu valor na mesmice e tornar isso daqui de hoje ainda mais raro e valioso. Cada vez tem menos vilas como essa pelo mundo. Tem toda essa estrutura aqui de balneário ali e os bares na frente do mar, mas também é uma vilinha bem calma, parece aqui. Eu gostaria de conhecer, hoje é sábado, né? Mas eu gostaria de conhecer, sei lá, umas terça, numa segunda, que são os meus dias preferidos. Pra sair por aí, pelo menos. Então, a partir daqui eu não vou mais. Por quê? Porque eu tô pé descalço, esse asfalto já tá queimando. E se tá queimando agora, cara, imagina daqui a pouco, que vai ser meio-dia. Por enquanto, não é 10 horas ainda, na real. Então, é uma armadilha aí de pé descalço pra lá, porque na volta vai ser horrível. E ó que legal jogar bola aqui, ó, com esse visual na volta. Que quadrinha bacana. Esperando o cara dizer o preço do coco. Tô carregando aqui 4 cocos. Cara, tá pesado isso aqui. Quer dizer, assim, não é tão pesado, né? Mas, pô, pra até lá agora o bote vai ser fogo. Eu tô com medo que daqui a pouco suba a maré. E aí fica complicado. Talvez se eu fizer um jeito de amarrar aqui na mochila melhor, acho que vai ficar mais fácil de levar até lá. Deixa eu ver. Se não arrebentar, vai ser muito bom. Vai ficar batendo na bunda esses cocos aqui também, que vai ficar penduradão assim, ó. Mas é bem melhor pra coluna. Vou segurar aqui. Heavy duty essas mochilas aqui, cara. Heavy duty. Tá horrível caminhar assim, parece que tá piorando. Tá, deixa eu lhe dar uma levantadinha nela, assim. Só pra chegar até o bote, aí eu... Pô, você não tava conseguindo planar.
surfando nas ondas ali, agora com esses cocos aqui acabou. Acabou a chance de planar. Também agora eu vou contra as ondas, né? Eu fiz um triângulo assim, que eu não vou contra, eu vou de lado com as ondas. Também não ia conseguir planar mesmo. Tô com água. Não tinha nada assim que pra comer, ainda tava muito cedo. E aí a única coisa que eu achei foi um salgadinho. Mas pelo menos pra dar um sal, né? Só tomando água e suando no sol aqui, precisava alguma coisa. Esses cocos aqui tão foda. Cara, sei lá, né? Não é tanto coco, mas o jeito de pegar, às vezes troco de mão um pouco. A mochila ajudou. Mas tô com medo de forçar muito. Já subiu a maré, o bote tá ali meio preso, mais ou menos. Eu não estiquei a âncora também, eu deixei a âncora bem... Nada de totalmente como não se deve. E a Ana não gosta do coco, da água de coco na garrafinha, ela gosta do coco. Porque depois a gente tem que abrir, tirar a carne do coco. É uma fruta interessante o coco, né, cara? Fala aí. Tipo, é uma semente. É uma fruta que já tem ali a semente, já tem a água, já tem comida. Flutua e pode colonizar outra ilha, sei lá, continente talvez. É uma fruta, cara. É a semente perfeita. Vou poder largar isso aqui. Não posso esquecer que tô com o microfone aqui no bolso. Vou tirar já. Eu podia estar em um escritório qualquer, enchendo o bolso de dinheiro, comprando tudo que se move ou é chumbado no chão. Mas não, eu estou aqui. Falta só uma! Ao invés de encher o bolso de dinheiro, encho a alma de experiências. Talvez isso seja muito errado, proibido até em algum lugar. Como tudo que é excessivamente prazeroso. Já imaginou se eu sou uma ameaça para a sociedade, falando coisas sem sentido e levando adultos excessivamente responsáveis a viver como gatos vira-latas, migrando sem destino por aí? Me senti poderoso agora, hein? Cheguei! Existem várias formas de enxergar e levar a vida, e em boa parte delas a gente feliz e bem-sucedida, seja lá o que você considere isso. A minha experiência é mais uma dentre muitas. Está aí para você montar a sua colcha de retalhos, aquela que te faz maior, mais feliz e sem achar que você está perdendo o seu tempo aqui na Terra. Deixo aqui o meu eco de um barulho feito por pessoas que pensaram muito mais profundamente sobre isso do que eu, e muito mais inteligentes também. Se elas estão certas ou não, difícil dizer. Se o meu caminho está certo ou não até aqui, parece que sim, eu não quero outro. Mas isso não quer dizer que é o mesmo caminho que você deve tomar. Talvez a gente navegue um pouco junto, a gente ande umas milhas por aí e você dobre a boreste na próxima ilha, venda o barco e compre uma casa em um condomínio. E tá certo, mas eu vou seguir por aqui. Mas esse sou eu, o vira-lata. Eu sei que é bem difícil dizer pra quem nunca teve nada que ter menos é libertador. Pode soar até ofensivo ou mimado. Tem todo o sentido dependendo do ângulo. Mas essa é uma ideia que é muito antiga e que volta e meia na humanidade, geralmente em períodos de excesso, o que parece ser a marca da nossa hora, aparece. Pelo menos o excesso de supérfluos que rapidamente perdem o sentido. Essa terceira vila fica em Veracruz, no outro lado do canal, e tem o nome de Matarandiba. Talvez seja a menor das três. Pelo menos parece olhando no mar. É um desses lugares que provavelmente as pessoas não têm tudo o que querem, mas ao mesmo tempo é tão óbvio aqui o quão pouco se precisa para ser feliz. Apostamos tanto a nossa felicidade em coisas sérias e é nas bobas que ela se esconde. Mas é difícil acreditar.
Como algo tão importante poderia estar o tempo inteiro ali, no que julgamos inútil, infantil, irresponsável? Perdemos a noção de que as coisas sérias existem para manter as bobas, não ao contrário. Talvez por isso tenha tanta gente infeliz no mundo. Por sorte, o mar, em quase qualquer lugar do mundo, é de livre acesso, com algumas regras de proteção ambiental e navegação, mas ainda assim, livre como a terra jamais foi em séculos. É naturalmente um bem comum. Talvez um dos poucos espaços do mundo que ainda é assim. Tanto para nós, pessoas tocando a vida aqui em veleiros, quanto para pescadores e para o comércio marítimo internacional. No Resteiçal, essa mudança, na minha vida, é muito nítida. Eu não sou o dono das baías, dos ventos, das marés, mas eu acesso tudo isso por um tempo, o tempo que eu preciso. E é suficiente para mim. Eu não quero ter mais, eu não quero ter que cuidar de nenhuma dessas coisas. Eu quero cuidar de menos coisas. Não é que eu não queira dinheiro. Isso é diferente, eu tô falando de ter objetos, bens. Em vez de colecionar eles, eu coleciono experiências. Um lobo marinho que segue o barco. A perspectiva de conhecer a vida em diferentes lugares do mundo. Um pôr-do-sol perfeito visto mais frequentemente do que a maioria. Se por um lado há o desconforto de não ter o espaço onde eu moro, também eu não preciso cuidar dele da mesma forma. É só não estragar. Tanto da forma física quanto da burocrática. Eu não preciso cortar a grama, eu não preciso pagar o IPTU. E pare para pensar o quanto você é dono do seu apartamento. Para de pagar o condomínio para ver o que acontece. Eu não estou dizendo que o condomínio não é justo. É só para dar uma perspectiva. Todos precisamos fazer a manutenção da nossa casa, aqui no barco também. Mas aqui eu tenho a escolha de como e quando eu faço isso. Pelo menos em uma certa ótica eu sinto que eu sou mais dono do meu lar do que quando eu tinha um apartamento. Não sei se a era do acesso é melhor ou pior, é certo ou errada. Mas sei também que ela não é ser contra ter coisas. É aprender a medir o quanto você é rico pelo que você vive. Não é algo que vira uma chave e de repente tudo, o mundo inteiro. Na verdade, é algo que sempre teve aí há milênios, de diversas formas. Assim como a posse, não deve deixar de existir. É mais como uma maré mudando lentamente, porque o mundo mudou. Tem muitos aspectos positivos e negativos. A questão é como vamos navegar em cada um deles. Como indivíduo, a gente não tem a força para mudar essa maré também. Talvez seja a hora de ajustar o rumo. Menos peso no porão, mais vento nas velas. Também menos peso nos ombros e nas consequências de cada decisão. Ou não. O que você acha? Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece aqui na tela, porque acho que tem muito a ver com o que você gosta. E se você gosta pra caramba do Resteiçal, pensa com carinho em deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Fazendo isso, você ajuda pra caramba a gente conseguir fazer todo domingo esse episódio e também novos projetos que estão pra sair aí. E de quebra também você entra no nosso grupo de WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.